Do curso Revit Raiz. Hoje, curso onde eu te ensino de cabo a rabo todas as ferramentas de modelagem do Revit, de cabo a rabo, gente. Então a gente vai passar por todas. E hoje, na última aula, a gente trabalhou com a parte de tesouras de telhado. Literalmente isso. Olha só o que a gente fez, galera. Então eu ensinei para vocês como é que a gente faz essas tesouras com encaixe perfeito. Olha só, encaixezinho, ó, do corte da madeira, perfeito. Inclusive já apropriado para o render, né? Porque a gente tem aquela parte para não deixar encostado. Então a gente deixou até uma mini folga lá de 1 milímetro, 2 milímetros, para a gente ter essa percepção. E já ter, vamos dizer assim, as medidas para o corte da madeira. Então, gente, na aula passada eu ensinei como é que vocês fazem a parte de tesouras. E hoje eu vou descomplicar o telhado, só que não vai ser tesoura. Eu vou falar sobre caibros. Então, se tu tens aqueles caibros aparentes, uma estrutura de cabo aparente, depende se ele tem uma mão francesa um pouco diferente, metálica, aquela coisa toda. Eu vou te ensinar como é que se faz a parte de essa camada de caibros, só que de forma aparente, não é fictícia, não é uma camada de telhado, vamos dizer assim, ok? E eu vou ensinar ainda de duas maneiras, tá? Que são as duas maneiras principais que a gente utiliza para criar dentro do Revit. E eu vou ensinar da forma mais rápida possível, ok? E ainda vou dizer quais são os jeitos ainda que o pessoal faz, que não é aquela coisa toda não, não tem uma produtividade legal. Por quê? Porque eu já validei muitos tipos de criação de telhado e eu sei pela minha prática, pela nossa prática no escritório, qual que funciona, qual que é mais rápido, qual que a gente tem extração de quantidades precisas, que é isso que é importante, né? Nada adianta eu trabalhar, modelar, passar aquele tempo todo modelando uma estrutura, se eu não tenho quantidade, se eu não consigo extrair volume daquelas quantidades. Ou se eu não consigo, por exemplo, extrair as medidas de corte real. Então, esse vai ser o tema de hoje, ok? Como descomplicar, vou mostrar vocês como descomplicar a tesoura usando os caibros aparentes. Bom, gente, vou começar por aqui já, tá? A gente já tem esse modelo aqui, ó. Vou até dar uma rebobinada aqui, que eu não quero desconfigurar essa vista aqui, que já estava criada. Pronto. E literalmente a gente vai fazer o quê? Eu vou duplicar uma vista em 3D. Vou entrar nessa vista 3D, na verdade, e tirar minha caixa de escopo aqui, ó, para justamente eu ver essa minha casa, né? Esse modelo de casa, como é que ela está acontecendo, ok? Então, assim, galera, a gente até fez uma criação de um caibramento aqui nesse espaço, usando vamos dizer assim, a ferramenta vidraça inclinada. Só que tem um porém, tá? E eu quero que esse porém tá lá na última aula. Eu expliquei na última aula como é que funciona esse detalhezinho, o problema que acontece nos quantitativos. Tá lá naquela aula, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar um dos telhados aqui para a gente trabalhar. Eu vou selecionar o tradicional, esse com 2 águas e esse aqui com 4 águas, beleza? Eu posso até fazer uma mescla, né? Trabalhar esse de 4 águas aqui, ó. Eu vou criar um telhado nesse canto aqui, que é o telhado onde vai ter as tesouras, vamos dizer assim, os caibros aparentes, tá? E acima do telhado eu já vou deixar um mini forro ali, uma parte de forro, para a gente representar o forro, porque acima eu já vou deixar a parte de ripamento. Eu vou criar essa mini camada. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, na nossa aula do Revit Raiz. E antes de começar, a gente mete o dedão no like do vídeo, tá? Porque se tu tens algum colega, uma colega que precisa aprender, se ela é colega de trabalho e ela precisa, tu quer evitar, se tu sabe um pouco e quer evitar de tu ter que ficar ensinando todos os detalhezinhos, nada de errado com isso, mas é para acelerar o conhecimento do teu colega, encaminhe esse vídeo, porque vai ajudar bastante a nosso canal crescer e também disseminar uma informação que é essencial hoje em dia, onde os
onde o Revit, onde assim, o projeto em BIM está sendo obrigatório em vários tipos de licitações aqui no Brasil. Então, para a água não bater na tua bunda, começa a pôr em prática e começa a sair do AutoCAD. Então tá certo, galera, vamos lá? Vou começar aqui. Eu gosto de trabalhar com 3D, na vista 3D, beleza? Que ela é mais intuitiva, né? Eu consigo ter as vantagens de ter uma vista em elevação aqui, ó, quando eu quero, para fazer movimentar os objetos de forma vertical ou não, né? Horizontal, porque na vista 3D é mais chato de fazer isso, né? Eu vou movimentar alguma coisa aqui, ó, é só horizontal. Se eu tiver que modificar de outra forma, vertical, eu vou ter que criar selecionar o plano de trabalho para mover ela vertical do jeito que eu quero. Então, aqui eu tenho essa possibilidade, ó. Puxo para cima, ó. Puxo para o lado. Então, vamos lá. Bom, pessoal, uma das coisas que eu posso fazer aqui é o seguinte. Como eu quero criar o caibramento, né? O caibramento nesse pano de telhado para se juntar a essa outra tesoura, eu vou até fazer uma pequena alteração. Eu vou mudar esse nosso... Vou botar aqui 3 metros. Para a gente ter um pouco de caibramento aparente. Vou até colocar um pouquinho mais aqui, ó. Vou botar aqui 4,5 metros. E eu já vou colocar 2 pilares. O pilar. Os 2 pilares aqui. Só tem viga metálica? Eu vou deixar essa bendita viga metálica aqui que não dá nada. Eu já vou dar uma unida nessa viga metálica. Minha viguinha aqui, essa meu pilar aqui não tá dando certo. Só um pilarzinho aqui, ó. Pra gente já resolver isso. Lembrando que eu estou na versão 2022, aí eu preciso entrar aqui nessa opção aqui, ó, carregar família Autodesk Online. Agora eu vou colocar aqui, ó, pilares. Pronto. Retangular, vamos ver aqui. Retangular, retangular, retangular. Eu quero uma madeira, né? Ó, percebe que tem vários tipos de pilares aqui, tá? Eu vou escolher um, eu quero de madeira. Manômetro, tem umas colunas bem esquisitas aqui, deixa eu ver. Quadrado, coluna. Deixa eu pegar aqui, ó, pilares estruturais, madeira. Pronto. Então, falta madeira. Essa aqui, ó. Madeira de lei e coluna. Ele carrega rapidinho e escolho aqui as medidas. Certo? Ó, as medidas que a gente tem. Eu vou escolher essas primeiras medidas aqui. Nossa. Aí, beleza. Ó, vou pegar um 1414. 1414 fica muito fino, né? Eu vou pegar aqui um 20, 235, 235. Qualquer coisa eu modifico, né? Pegar a coluna. Se eu não seleciono o objeto, ele faz um zoom out bem grandão, tá? Daí, para eu espelhar, usei o DM, tá? DM, para quem não sabe, é essa ferramenta aqui, ó. Ó, MM e o DM, tá? Lembra, ó, MMs? Então, MMs faz, ele espelha. Vem de mirror, né? Então, esse DM aqui, ó, ele espelha a partir de uma linha central. Foi o que eu fiz aqui, ó.
eu uso o teclado DM. Aí se eu puxo para a borda aqui, eu vou me basear no centro para ter uma medida mais real e vou jogar aqui para cá, ó, 1,5 m para lá. E como sempre, o Revit joga para cima. Vou deixar no 0. Agora eu consigo anexar o meu negócio. Ah, tá. Ele está dizendo que não é um alvo estrutural. Aí eu vou colocar aqui, ó, intersecção máxima, mínima. Vou botar máxima para apoiar toda essa parte aqui, ó. Beleza? Aí ele apoia certinho aqui, ó, até a parte final. Aí o que a gente vai fazer, tá? Para eu criar nosso caibro aparente, tem algumas ferramentinhas que a gente usa. Uma delas é vamos dizer assim, é o telhado por perímetro. Olha só, telhado por perímetro, como assim, Adam? Eu vou usar uma vidraça inclinada. E a gente, para fazer o projeto, a gente consegue fazer da seguinte forma. Eu posso selecionar aqui. Ó, seleciono, crio o meu retângulo do jeito que eu quero. Deixo a inclinação só nas partes que eu quero. Posso até buscar a inclinação aqui, ó, para ver qual que tá, ó. Tá 45. Aí eu posso equalizar para 45 também. E troco essa vidraça inclinada por caibros, por exemplo. Aí eu consigo até, ó, deixar centralizado para eles poderem ficar um condizendo com o outro. Pronto. Aqui eu já tenho um caibramento pronto para mim. Eu vou gerar a quantidade disso aqui. Aí que tá. Você consegue gerar quantitativo de comprimento. Agora, aí que está o pulo do gato. Para vocês terem quantitativo de, vamos dizer assim, metro cúbico de madeira, esse aqui vocês vão ter que vão ter que passar um trabalho um pouco a mais, vai ser um pouco mais chato de fazer. Por isso que eu não recomendo vocês fazerem esse tipo de caibramento à vista, principalmente porque a gente não consegue detalhar os encaixes das pontas dessas madeiras aqui, ó. Olha só, coisas que eu vou ensinar em um outro Revit raiz. Não vou falar hoje, não vou ensinar hoje. Eu vou ensinar no próximo Revit raiz, ok? Então no próximo Revit raiz eu vou ensinar vocês como é que a gente faz os encaixezinhos dos caibros. Como é que a gente consegue fatiar esses caibros assim, ó, fazer uma forma que a gente quer. Beleza? E aqui a gente não consegue fazer isso. E aqui também, olha só, a gente só tem um comprimento. O comprimento com base na linha de eixo. E comprimento com base na linha de eixo não é o comprimento de corte da madeira. Então, aqui ele não está preparado para gerar um quantitativo preciso. Visualização até tem, se tu não precisar ficar com essas madeirinhas aqui em topo, ó. Então até dá para fazer usando paredes inclinadas, mas vai ser um enjambrezinho, vai funcionar nas primeiras etapas do projeto, mas não tem um resultado final lá no projeto executivo, ok? Então, não recomendo e não é o que eu vou ensinar para vocês hoje. É um jeito mais fácil de fazer? É um jeitinho bem mais fácil. Perceberam que eu fiz, eu acho que em menos de 2 minutos eu já fiz o telhado para vocês. Dá para fazer aquele jeito? Dá. Mas daí a gente não vai conseguir extrair as quantidades. Porque a parte importante é vocês terem as quantidades depois extraídas para fazer a cotação, fazer a conta do material e tudo mais. Então vamos lá. Então vamos começar de onde eu parei. Deixa eu ver.
Então, galera, vamos lá começar o nosso telhado de caibros. Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz essa parte do caibramento que vocês estão vendo aqui, ó. Então, para isso, eu vou replicar esse nosso telhado, replicar essas nossas casinhas aqui e vou fazer o outro lado do telhado para fazer, vamos dizer assim, o conjunto, né? Eu já tinha criado aqui o plano, mas eu vou deletar porque eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso do zero, tá? E outro detalhe também, eu já tinha inclusive, ó, criado esse meu plano de ripamento, né? Eu já criei o modelo da ripa aqui para vocês. Dupliquei o nosso telhado, coloquei na espessura de 1 centímetro para representar o forro. Vou até ajustar o forro aqui, ó, para a gente conseguir ter um recuo do nosso forro e ele encaixar da maneira certinha. Vou entrar no nosso corte. Aí pronto, ó. Ele já está mais ou menos o forro no lugar dele. O nossa ripa, né? O nosso detalhe do caibro aqui, ó. A gente vai deixar, ó, 22, 21, na verdade, ó, para ele encaixar certinho nesse ponto. E eu vou ensinar vocês como fazer esses detalhes aqui, ó. Certo? Como fazer esses encaixes. Ó, tô indo no 3D. Como fazer esses encaixes que vocês estão vendo aqui, ó, de telhado, ok? Então, para começar, como é que a gente faz, né? Eu venho aqui no corte. No corte, aqui já tem os planos de trabalho, mas eu vou criar do zero. Então, eu venho para criar o plano de trabalho, eu venho aqui, ó, em plano de referência e posso selecionar essa parte aqui, ó, certo? Posso vir aqui, desenhar do zero ou clicar aqui nessa parte de seleção e criar meu plano. Vou nomear telhado 1 igual a plano A. Vou botar caibros, né? Caibros. Pronto. Aí eu posso fazer a mesma coisa para os nossos caibros, para nossas ripinhas, né? Vamos dizer assim. Então, pano 1, vamos dizer assim, T1, né? T1, pano B. E daí o que acontece? A partir do momento que eu faço isso aí, eu posso vir agora aqui na nossa vista 3D e criar nosso sistema de vigas, que está na parte da estrutura. Então, sistema da estrutura, se a gente... Mas o que acontece? Se eu simplesmente criar um retângulo aqui, ó, vamos ver se ele já vai estar no meu plano. Aqui já está no meu plano. Mas é bem provável que ele esteja em um plano, né? Vou sair daqui, ó. É bem provável que o plano de vocês esteja definido como TR. Então, quando vocês criarem o seu sistema de viga, ele não vai grudar, vamos dizer assim, ó, ele não vai grudar nesse nosso telhado como a gente deseja. Então, para resolver isso, não adianta a gente depois tentar selecionar que não vai aparecer. Não vai aparecer aquele pano inclinado, porque ele não tá paralelo à nossa vista. Para resolver isso, o que a gente faz, né? Qual é o jeito certo de a gente começar? A gente vem, seleciona o plano antes, definir plano, que daí aparece todas as opções, ó, caibros, e daí sim eu consigo selecionar o meu telhado. Aí pronto, ó, agora sim eu consigo selecionar o meu telhado. O nosso caibro está com o distanciamento errado e está com a peça errada, ó. Eu vou colocar a pecinha, esse 76 por 14 aqui, ó. Aí pronto. Aí nisso, eu vou colocar aqui, ó, fim ou início, né? Eu vou colocar um fim, um início, porque ele vai se juntar a essas outras peças que a gente já tem aqui, ó.
Não se preocupe com esses encaixes aqui, que depois na próxima aula eu vou ensinar vocês como é que se faz esses encaixes, beleza? Então aqui eu tenho esses caibramento e o detalhe, tá? O pulo do gato tá aqui, ó, comprimento do corte e o comprimento da peça. O comprimento do corte é o comprimento que ele tá realmente visível ali. O comprimento real, vamos dizer assim, né? Esse comprimento aqui nominal, vamos dizer assim, é o comprimento entre um nó e outro, até onde ele está ligado. Então, para nossa tabela de quantitativo, a gente vai usar esse comprimento aqui, ó, do corte e a metragem cúbica, o volume das madeiras, porque com isso o fornecedor, vamos dizer assim, consegue, vamos dizer assim, orçar de uma maneira rápida o custo desse madeiramento. Aí beleza, eu tendo aqui nossa distribuição dos caibros, o que eu vou fazer agora? Vou vir no corte 18 e eu posso fazer o seguinte, ó, posso duplicar esse nosso telhado, dupliquei esse nosso telhado aqui, ele fica não associado, mas mesmo que ele não fica não associado, como ele está paralelo ao plano, vamos dizer assim, ó, plano 1, não é plano 1, vamos ver qual é o nome desse negócio. Ah, tá, ó, plano A, vou botar aqui ripas. Então, ó, agora sim eu consigo selecionar esse pano e a diferença tá que eu vou selecionar minha ripa. Ah, Adriano, eu ouvi tu criar essa ripinha aqui, o que tu fez? Como é que tu fez isso? Ó, vou esconder aqui, né? Aqui ainda ele tá, ó, é 50-30, pronto. Ele tá ainda paralelo ainda ao forro, ó. Dá para fazer assim o ripamento? Dá, depende do telhado, consegue fazer assim também, né? A gente chama de contracaibro, né? Essa parte que o caibro que está em cima. Mas nesse caso eu estou usando um outro sentido. Para inverter o sentido, eu entro aqui na edição e boto direção da viga, ó. Seleciono uma das linhas nesse outro sentido e eu venho aqui e coloco 32, por exemplo, tá? E para resolver isso aí, né? Ó, aqui ele até encaixou mais ou menos certinho, né? Mas eu não vou me importar muito a esse alinhamento, tá? Eu vou deixar aqui, ó, de centro, porque é isso que eu quero. E eu vou pegar essa parte do centro aqui, ó, e vou puxar aqui, ó, para cá, ó, até o início do negócio, tá? Vai faltar uma ripinha aqui, mas não dá nada. Eu vou vir aqui, ó, em copiar, tá? E vou copiar para onde eu quero, ó. Vou puxar 20 centímetros para cá. E agora o que dá para fazer? Como é que eu crio a minha vista, né? Esse caibro aqui ele já está assim, no plano de trabalho que eu quero. Eu posso puxar ele para o lado e trocar ele pelo o que eu quero. Aí eu só ajusto ele aqui, ó. Ele já está vinculado ao plano de referência que eu quero. Ele já está na inclinação que eu quero. E o que eu tenho que fazer é só agora alinhar uma coisa com a outra, ó. Posso vir aqui, ó, e usar aquela ferramenta tem. Desculpa. Aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Aparar e acender múltiplos elementos. Seleciono uma face e vou, ó, encurtando para chegar os meus caibros ali, ó. Olha só. Então, posso usar a mesma ferramenta no 3D, selecionar aquela face de lá e puxar os caibros para cá, ó. Posso fazer uma viga aqui também? Dá para fazer. Posso trazer uma viguinha inclinada ali? Também dá para fazer. Posso trazer uma viga desse sentido aqui também, ó. Consigo fazer um alinhamento aqui? Olha só, não consigo. Olha, e vou ter que rotacionar ele de uma maneira, vamos dizer assim, eu posso rotacionar ele. Nesse caso aqui, que se eu quero botar uma viga de apoio, ao invés de eu, né, já que eu quero ela no prumo, essa viga,
Eu vou desenhar essa viga, no meu plano de trabalho normal. No plano de trabalho, pode ser na cobertura. E vou criar um similar dela, tá? Criar similar, essa ferramentinha aqui, ó. Seleciono uma viga e crio aqui, ó, similar. E boto aqui, ó, pronto. Aí aqui eu escolho o tamanho da minha viga que eu quero 16 por 14, eu quero uma viga um pouquinho maior. Vem no meu corte. Posso vir aqui, ó. E reduz a altura dela aqui, ó. Menos 15, menos 15. Pronto, para fazer um encaixe aqui, né? Para espelhar do outro lado, como é que eu faço? Posso usar o DM, que é a ferramentinha de espelhar. Mas ela tá para fora aqui, né? Posso vir aqui, ó, apertar o Tab e ele não vai aparecer, tá? Mas ele identifica o meio da viga. Mesma coisa vem para cá, ó. Ó. Aperto o Tab, ele não aparece, mas ele vai identificar o meio da viga, ó. Centro, ó. Percebe? Cliquei aqui e pronto. Aí, se eu quiser embutir, ó, venho aqui em modificar. Venho aqui ó, em aparar e estender de novo e vou puxar essa viga até lá, se eu quiser. Por quê? Porque se eu quero, por exemplo, ó, que meu corte, né? Opa, eu tô na vista de povo, olha só. Imagina o seguinte, se eu quero que o meu corte venha até para cá, e minha viga passe no meio, né? Seja embutida ali, ó. Eu faço isso que eu fiz agora, certo? Não quero que essa viga aqui passe da minha viguinha, dessa minha último cabo. O que eu faço? Uso a mesma ferramenta, essa aqui, e aparo ela na distância que eu quero. E eu também eu quero deixar mais encaixado esse negócio. Como é que eu faço? Eu seleciono as duas vigas e dou uma distância menor aqui, ó. Posso deixar 10? Vamos ver se vai ficar. Ah, ó, ficou interessante. Pronto, ó. Vai ser 10 aqui, ó. Esse meu pilar não precisa vir até o final. O que eu faço? Boto intersecção mínima, tá? E o deslocamento aqui eu posso botar 20, ó. Ele bota para cima, né? Deixa eu ver se dá para colocar para baixo. Olha só. Ele dá uma junção para baixo. Vou botar menos 25. Vai ter um caixa aqui, ó, se eu quero. Né? Quero só apoiar, por exemplo, né? Então eu posso botar 30 aqui, por exemplo, ó. Deixar um pequeno encaixe. Vou botar aqui 33. Eu acho que vai 33 vai acertar. Não, vai ser 35 mesmo, ó. Apoiou esse meu, né, o pilar na viga. Vou esconder minha cobertura. E aqui eu tenho duas malhas de viga, olha só. Uma para caibro e outra para ripamento. Posso espelhar, eu fiz tão bonitinho já no lado. Eu vou precisar passar trabalho para fazer o outro lado, que ele não está 100% certo. O que eu faço, né? Eu posso vir aqui, ó, selecionar as coisas. Selecionar os caibros que eu não quero, porque esse aqui está tudo explodido, ó. Eu fiz de um jeito explodido. Posso vir aqui no corte, aqui que é melhor para trabalhar. Porque o corte tem limitação, né, de profundidade. Então ele vai selecionar só o que é necessário mesmo. Para eu copiar para o outro lado, tá? Vou até botar aqui, ó. Para eu copiar do outro lado, vou botar na escala um pouquinho maior. Ó, percebe que os encaixes estão ficando certinho, né? Agora, mas para eu copiar do outro lado, se eu simplesmente pegar o nosso plano de trabalho aqui, plano de trabalho não, nosso sistema de viga, tá? Sistema de viga, olha só. E dar um espelhar, olha só o que acontece. Ele perde a associação. A vantagem de não perder a associação é que ele não vai fazer nada, ó. Eu posso
rotacionar ele para onde eu quiser, tal. Ele ainda mantém o espaçamento, tal. Só que eu gosto de manter ele nesse plano de trabalho porque daí eu vou movimentar ele como se fosse de forma coordenada com outras coisas, né? Então, só que para fazer isso, eu preciso selecionar o plano de trabalho, as duas coisas, ó. Aí sim fazer o espelhamento. Eita, lá, onde é que foi parar esse negócio? Tá, vou até deletar esse outro plano de trabalho aqui. Ó, selecionei o plano, deletei. Aí selecionei esse plano aqui, sistema de viga, e selecionei esse outro plano aqui. Vou fazer a ferramenta espelhar. E ele puxou para cima, ó, mas não dá nada também. Por quê? Porque eu posso... Ah, tá, peraí, ó. Ele não selecionou o nosso plano, nosso sistema de viga. Ó. Plano, agora sim. Deixa eu ver ele aqui, ó. Ele está referenciado ao plano D. Ó, ele fica sempre referenciado ao plano D. Eu vou esconder esse negócio aqui para a gente não confundir. Selecionei as duas coisas. Agora ele está perdendo essa referência nossa, cara. Espera aí que nós vamos resolver esse negócio aqui. Tá, beleza. Ele tá invertendo normal. Ah, agora sim. Então, ó, espelhei conforme tem que ser feito o espelhamento. E aqui nessa parte do caibro aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Para ele não perder o alinhamento também e todo o comprimento das coisas, eu já faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Essa minha viga aqui também é a mesma coisa. Posso vir aqui, ó, e espelhar para lá também. E daí, ó, assim a gente tem o nosso caibramento com as ripas, o forro e o caibro, né? A gente pode depois fazer acabamento com uma vista aqui para encerrar, certo? O que a gente teria que fazer é só, vamos dizer assim, ó, nessa parte aqui, né? Ou a gente alinha aqui, ó, recua o nosso telhado nesse momento, a ripa também, ou a gente aproxima esse caibro um pouquinho mais para a ponta, né? Talvez seja o certo, a gente aproximar o caibro um pouquinho mais para a ponta para deixar só uns 3, 4 centímetros aqui na borda. Mas isso aí vai do projeto a projeto. O importante aqui para vocês é ensinar como é que vocês fazem a parte de caibramento. Que mais importante, caibramento que gera quantitativos precisos para vocês tabelarem lá na obra, né? Para vocês fazerem compra do material na obra. Bom, gente, espero que tenham gostado da aula de hoje do Revit Raiz. A gente vai fazer um pequeno corte para quem não participou da aula aqui. A gente passou um certo tempo mostrando só minha cara, sem a troca da tela. Mas vamos lá. Então é o seguinte, lembrando que na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uns cortezinhos, né? Como é que eu faço o corte, ele enviesado. Como é que eu faço o encaixe entre uma madeira e outra. Se eu tenho, por exemplo, um corte de canto, né? Vamos dizer assim, ó. O corte do meu cabo, ele não é assim, ó. Ele é um pouquinho inclinado, ele é enviesado, ele é de ponta. Eu tenho um corte só na pontinha, né? Eu meio que chanfro a ponta do meu cabo. Então, nesse caso, ó, eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz esse tipo de corte de carne.
Então, esse tipo de corte de caibro aqui. Deixa eu desabilitar aqui a nosso desfoque de fundo. Ó, esse tipo de corte aqui é o corte que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Como é que a gente faz esse tipo de corte aqui, ó, certo? Pode ser esse corte aqui, pode ser um corte assim e um outro corte assim nesse sentido também. Eu vou mostrar para vocês o mesmo método, ele vai servir tanto para um quanto para outro, tá? Para a gente não ficar no básico que o Revit entrega. Porque, como eu falei, curso Revit Raiz eu vou ensinar de cabo a rabo como é que se usa as ferramentinhas, gente. Beleza? Então eu espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com os colegas de vocês. E até a próxima aula do Revit Raiz.